Abra sua Bíblia comigo, o livro de Joel, capítulo 2. Exaltado seja o Senhor dos Exércitos. Livro de Joel, capítulo 2. Vou aguardar você encontrar. Quem for encontrando vai dando glória. Vamos fazer uma leitura juntos. Joel, capítulo 2, versículo 12. Joel está localizado depois de Oséias, antes do livro de Amós. Aleluia. Oséias, capítulo 2, versículo 12. Obrigado, pastor. Grande é o galardão. Versículo 12. Aleluia. Está aqui na tela, também para você que não possui Bíblia Sagrada, poder acompanhar nesse momento. Diz assim: Contudo, agora diz Yahvé, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Dilacerai o vosso coração e não as vossas vestes, como de costume. Retornai com todo o vosso ser para o Senhor, vosso Deus, porquanto ele é tardio em irar-se e magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor e capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. Vá comigo até o versículo 24, aleluia, do mesmo capítulo 2. Versículo 24 diz: As eiras ficarão cheias de trigo para bater, vossos tonéis transbordarão de vinho, do melhor vinho novo e do mais puro azeite. Haverei de vos restituir os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo assolador, pelo destruidor e pelo cortador, meu grande exército que mandei contra vós para castigar-vos. Vá comigo para o versículo 28, aleluia. Então, depois desses eventos, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os filhos e as filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visão, e você senta glorificando o Senhor, nosso Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, quando nós falamos em avivamento, nós estamos falando em tornar algo vivo. Para nós cristãos, tornar algo que já está vivo em algo ainda mais vivo. E como que isso é possível? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Alguém lembra do Salmo? Nós expiramos porque o fôlego da vida, dada por Deus, está sobre nós. Os bons, os maus. Tudo isso por conta do Espírito de Deus que nos deu esse fôlego de vida. E nessa vida temos a oportunidade de conhecer uma vida ainda mais viva. Como assim, pastor? Uma vida ainda mais intensa. Somente quem sentiu ou quem sente no presente a doce presença do Espírito Santo, aleluia, sabe do que eu estou falando. Nós não estamos falando aqui de uma vida barata, regada de prazeres, que cerca de 20 minutos tudo passa, ou que te leva para a cama de um hospital, ou que te leva para uma ressaca. Eu estou falando do prazer de conhecer a presença do Todo-Criador, nosso Deus. Aleluia! Aqui nós estamos falando de Joel, um profeta que os exegetas podem qualificá-lo como um pós-exílico, ou seja, um profeta que escreveu depois do exílio babilônico, pois ele cita o templo, cita Jerusalém no seu livro. E aqui eu convido você, eu convoco você que me assiste, você que está aqui na nave da igreja, leia o livro de Joel. Pois ele se divide em algumas partes. A primeira parte, ele fala do que aconteceu com o povo de Israel. Na sua segunda parte, ele fala o que Deus fez por esse povo. E em sua terceira parte, no capítulo 3 especificamente, fala de como o Senhor vencerá os inimigos das nossas almas. Então nós temos aqui também uma visão
do passado, uma visão do presente e também daquilo que há de vir, do futuro. Onde as profecias de Joel qualificam a escatologia que nós ainda podemos presenciar aqui na terra, os levantes que haverão contra o povo de Israel. Mas nós vamos nos atentar nessa edição de hoje, desse culto, que o tema é avivamento, aquilo que já foi proferido pelo profeta e foi estabelecido por Deus, o derramamento do Espírito Santo do Senhor. Amados irmãos, esse povo abençoado, povo de Deus, viviam igual uma gangorra, ora em cima, ora embaixo, ora serviam ao Deus dos exércitos, ora serviam a deuses pagãos, e eu estou cansado de falar isso aqui. Os irmãos sempre sabem que eu ressalto a infiltração de deuses do outro lado do mundo, da além do rio, infiltrados no povo de Israel. E os irmãos sabem que sempre, quando nós falamos daquilo que nos assola, daquilo que nos traz problemática, nós estamos tratando de algo que pode nos derrubar. E o povo de Israel sabia disso, mas hora ou outra estavam lá. O anjo está tocando a bateria não, igreja, é a goteira que está em cima do prato ali. Os irmãos assustou ali, não, calma que não é o anjo não. O povo de Israel teve um momento em suas vidas que apostataram da sua fé. E em diversos momentos, Deus precisa corrigi-los. Agora você começa a pregar comigo. Repita a palavra corrigir. Diga para o irmão que está do seu lado, não espere a correção de Deus. Meus amados, o capítulo 1 de Joel narra uma invasão assombrosa de uma nuvem terrível de gafanhotos que invadiu aquela terra. E esse capítulo ainda me conta os detalhes que após os gafanhotos comerem e saírem, outros viam e devoravam o restante. Aquele povo que outrora estavam acreditando no seu Deus dinheiro, acreditando na potência do seu bolso, agora começaram a ver uma crise, pastor Vladimir, chegando naquele lugar. Uma crise inesperada, um problema que parecia não ter solução. A nuvem de gafanhoto era imensa, a ponto de, por onde eles passarem, deixar apenas a terra seca, até as raízes eles devoravam. Uma praga que nós já vimos isso em algum outro lugar, lá no livro de Êxodo, quando Deus manda aquela praga sobre o povo egípcio, sobre Faraó e o seu povo. E aqui nós estamos vendo Deus enviar uma praga, preste muita atenção, não para os inimigos de Israel, mas para o povo de Israel. Por conta da sua desobediência, por conta do seu distanciamento de Deus. Meus amados, quando nós falamos da praga, as coisas não param por aí. A terra era seca e infértil, por debaixo da terra as sementes murchavam. Não tinha engenheiro agrônomo que desse jeito naquelas plantações. Aquele povo que antes estava com o nariz empinado, parece que agora estavam com um problema e tanto. E segura aqui comigo na minha mão que a gente vai começar a pregar agora. Tem momentos nas nossas vidas que nós pedimos. Deus não nos atende, nós ainda reclamamos, murmuramos. Mas tem caso que o indivíduo é tão insistente que Deus dá a bênção para ele. Deus dá a fartura para ele. A primeira coisa que ele faz é virar-se as costas para Deus. Quando nós fomos preparados nessa noite para falar de avivamento, eu quero dizer para você que antes de mais nada, para procurar um verdadeiro avivamento, é necessário você compreender que longe da presença de Deus, nenhum avivamento é possível. Nenhum avivamento é possível. Irmão, mas por que você está falando isso? Porque nós lemos no capítulo 2, no versículo 12, a convocação que Joel faz para os profetas, para os sacerdotes,
para o povo que ali estavam sendo assolados por essa praga, para jejuarem, para buscar a presença. Por que buscar somente no momento difícil? Porque quando estava bom, ninguém procurou a presença de Deus, porque infelizmente a inclinação do homem para o mal parece que muitas vezes é mais forte, e às vezes parece que está no meu e no seu DNA. Mas Joel, ainda usado por Deus, oh glória, estava ali orientando aquele povo. Enquanto muitos achavam que ele chegaria como profeta de Deus e diria que a partir de hoje vai chover e os gafanhotos vão morrer. Não. Houve uma convocação. Pregue comigo nesse momento, repita: convocação. Deus está convocando você nessa noite. Deus está convocando você neste lugar para uma verdadeira experiência com Deus, uma proximidade real. Porque aqui me diz ainda, através de Joel, que dilacerei os vossos corações. Por que rasgar o meu coração? Porque naquele tempo, muitos estavam vivendo um teatro, um verdadeiro circo. Era um clamor, era uma oração, mas não saía do teto do templo. Joel alerta: não rasguei as vossas vestes, não vistais essas roupas de saco apenas em público, mas rasgue de verdade o vosso coração diante de Deus. O profeta está dizendo que com teatro pode até ter barulho, mas não tem presença. Mas quando tem presença, tem barulho. Aleluia. Eu estou com a irmã que entendeu. Eu estou com a irmã lá atrás que compreendeu. Segura aqui que nós vamos concluir agora. Meus amados irmãos, não adianta olharmos para as riquezas, para os bens, para os valores e fazermos teatro. O que é teatro, obreiro? É olhar aqui para a igreja e ver um monte de crente, mas tornar-se-ão desconhecidos lá fora. Pessoas que vestem uma máscara aqui na igreja, mas lá fora são chamas apagadas, longe da presença de Deus. Para falar de avivamento, temos que falar com uma certa dureza, é necessário. Mas saiba que essa espada, ela corta aqui primeiro, para depois ela passar aí. Porque o avivamento, ele começa aqui do altar, para poder chegar aí. Não daí para poder chegar aqui. A chama precisa estar acesa da presença do Senhor no altar de Deus. Não deixe a chama apagar. Você é escolhido, você é separado para compreender a grandeza da presença de Deus. Irmão, mas você está dizendo que o dinheiro vai me afastar dessa presença? Foi o que aconteceu com esse povo. Foi o que aconteceu nessa época. Será possível? Será que de fato isso aconteceria com você? Pastor, mas eu não ganhei na mega da virada. Né, pastor? Pode nem jogar, né, pastor? Não estou incentivando, não. E se você ganhasse, hipoteticamente falando, irmã Jânia, se você ganhasse, estaria no Caribe ou estaria na campanha das 7 unção? Só está aqui nessa noite, nessa segunda-feira, nessa campanha, quem ainda tem a chama do Espírito Santo acesa nos corações. O mundo aí fora está devastando as plantações, está devastando a riqueza espiritual de muitos crentes. Mas o Senhor me diz nessa noite que com esses gafanhotos aí fora, o migrador, o consumidor, o devorador, eles não chegarão na casa daqueles que têm a presença de Deus. E é muito gostoso pregar quando nós falamos relacionados somente às riquezas. Mas eu pergunto, como é que está o seu saldo espiritual? Jesus. Acabou glória. Como é que está o saldo espiritual do crente? Pecar, como diz o meu pastor, é como um cartão de crédito. Cartão, eu não tenho um cartão aqui, porque nem cartão eu tenho em igreja. Mas o cartão de crédito, ilimitado. Você vai passando, aqui, acolá, vai esquecendo. Mas tenha certeza de uma coisa, a fatura chega. Diga para o irmão que está do seu lado, que hoje você vai pregar junto comigo. Fala para ele assim, sacode ele aí.
a fatura chega. Meus irmãos, quantas e quantas vezes buscamos o verdadeiro avivamento, a proximidade do Senhor, mas quando nós nos deparamos com o ambiente celestial, o ambiente preparado para o Senhor, nós encontramos apenas teatros. Joel percebeu isso. Deus estava falando com o servo. Senhor, mas está difícil, a colheita acabou, os gafanhotos destruíram tudo, os inimigos estão se levantando. Mas os sacerdotes estão orando, estão buscando, estão vestidos de pano de saco. Você vê isso no capítulo 1. Mas Joel alerta, a palavra é dura, mas é um alerta. Não adianta fazer teatro, porque o Senhor sonda o teu e o meu coração. Não adianta fazer showzinho em público, igual os fariseus faziam naquela oração juntamente com o publicano. Mas quando há um reconhecimento do pecado, a presença de Deus volta a ser acesa no meio do povo. Oh, glória! Essa presença precisa ser incendiada a ponto de você tê-la em sua vida. Mas para isso, os altares precisam ser reconstruídos. Diga para o seu irmão, reconstrua. Aleluia. Quantos altares estão destruídos e não há mais fogo, não há mais presença do Espírito Santo? Isso me lembra Elias, chega lá no Monte Carmelo. A casa de Baal, do templo de Baal, era no Monte Carmelo. Ele desafiou os servos de Baal na casa do próprio inimigo. E eles começaram então ali a ver quem que era o Deus que mandasse fogo primeiro. Esse seria o Deus. Elias, profeta. Meu profeta favorito, igreja. O profeta desafiador. Ele poderia desafiar os profetas de Baal em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Mas ele decidiu desafiar no Carmelo, na casa dos próprios servos de Baal. Chegando lá, a Bíblia me diz que esses homens e mulheres, muitos começaram a clamar, a gritar, a se debater, a se cortar. Mas não tinha nada no altar. Meu Deus! Sabe o que a Bíblia está me dizendo? Onde tem profeta, o Satanás não faz a festa. Eu vou repetir para você entender. Aonde ainda tem profeta, o inimigo pode até tentar, pode até fazer o showzinho dele, mas não vai se levantar, porque a ordem vem dos céus, a ordem vem do nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus. Meus irmãos, chega um momento que Elias, e nesse momento eu acho ele muito parecido comigo, só nesse momento, ele começa a zombar. Talvez o seu Deus está viajando. Elias falando para os profetas de Baal. Talvez ele esteja dormindo, clama mais alto. E o fogo no altar nada. Eita, Deus poderoso. Os homens e mulheres se cortando, se sacrificando, o sangue caindo, o suor chegando. Passa 7, 8, 9, 10, 11 horas e nada. Conjecturo eu que Elias olha assim e fala, eu dei o tempo para vocês. Vocês estavam na casa de vocês, vocês começaram primeiro. Agora é a vez do profeta de Deus. Jesus, agora é a vez do profeta do Deus vivo. Isso aqui está muito fácil, organiza o altar. O quê? Organiza as pedras do altar. Antes de haver fogo, precisa haver conserto. Antes do fogo de Deus descer, precisa haver conserto. E não parou por aí. Tragam água. Coloque água, despeje água no altar. Mas não é para o fogo descer, a água não vai dificultar. Quem tem presença sabe o Deus que serve. Coloque a água. Sabe o que isso me ensina? O céu estava fechado, estava sem chover há 2 anos. A água era um item valiosíssimo. Quando tem um altar em conserto, tem que ter entrega. Se você entrega, se o altar está consertado, o fogo desce do céu. Aleluia! O fogo desce e os inimigos do Senhor são humilhados.
Aleluia! O Senhor está dizendo para você, selecionado, que veio aqui nessa noite, o inimigo pode até bater os tamborzinhos dele lá. O inimigo pode dançar, espernear, gritar. Não tenha medo do alvoroço, porque o fogo está nas mãos do Deus dos exércitos, o Senhor dos senhores, Jeová Jireh. Podem até costurar o teu nome na boca do sapo, quem vai passar mal é o sapo. O fogo vem dos céus e vai incendiar o altar. A chama do avivamento estará sobre a tua vida. Aleluia! Houve concerto no altar, e houve concerto com os sacerdotes, houve concerto com os profetas. A Bíblia me diz, através de Joel, que as crianças, os bebês de colo, as mulheres e até os animais foram convocados para jejuar. Obrigado, meu filho, vai jejuar final de semana. Imagine comigo uma mãe com a criança de colo, amamentando, precisando, o seu filho ali chorando, esperneando, os animais berrando. A Bíblia me fala que até os animais silvestres estavam em uma situação complicada, pois a terra estava seca, não tinha fruta, não tinha mais a relva, eles não estavam se alimentando. Até os animais clamavam. Mas só há manifestação da graça, oh glória, só há manifestação de misericórdia quando há conserto. Meu Deus, é impossível falar de avivamento sem falar de conserto. É impossível. Não é de qualquer jeito. Joel está me dizendo que ele, como um homem simples, o profeta de Deus, mas simples em suas condições sociais, teve que convocar uma multidão, teve que liderar o povo em prol de um concerto. Aleluia! E é muito lindo quando a gente vê que o teatro caiu por terra. A farsa cai, diga assim, a máscara cai. Tem muitos aí gritando, tem muitos aí rodopiando, tirando mortal e dizendo, assim diz o Senhor, e assim não diz o Senhor. Mas eu volto a dizer uma coisa para você, igreja. A máscara cai, porque onde há o fogo do Espírito Santo, esse fogo não se apaga. E aqui tem uma geração eleita, uma geração que não deixa o fogo do altar de Deus se apagar. Aleluia! Oh glória! Indo para o versículo 24, para ganharmos tempo para chegar na conclusão. Hoje nós vamos encerrar até um pouco mais cedo, talvez, por conta da, né, pastor? Segunda-feira. Segundou? Segunda de primeira, graças a Deus. Chega no versículo 24, vem depois do concerto. Obrigado, pastora. Glória a Deus, ela alcançou a igreja. Uma salva de palmas aqui, isso foi um esforço brilhante, aleluia. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe sua vida, pastora Marta. Meus amados irmãos, depois que tem o concerto, depois que tem a busca, o jejum, depois que até as crianças jejuaram, vem o versículo 24, receber então as promessas do eterno. Oh glória, as promessas de Deus, quem tem promessa tem tranquilidade, porque sabe que as palavras do meu Deus não hão de passar. A minha passa a todo momento, mas a do meu Pai passará os céus e a terra, mas essa palavra não há de passar. A sua misericórdia, ela se renova todas as manhãs, aleluia. E aqui no versículo 24, eu vejo essa misericórdia do Senhor. Antes, um povo convocado para o concerto, povo rebelde, um povo traíra, um povo sem fé, incrédulo. Mas aqui, depois que o povo, de coração rasgado, buscou o Senhor, vem as promessas de Deus. As eiras se encherão de trigo, aleluia.
vossos tonéis transbordarão do melhor vinho novo e do mais puro azeite. No capítulo 1 fala que a terra já não tinha mais alegria. Então o vinho novo aqui está dizendo para mim e para você, quando se busca a presença de Deus, o vinho não é velho, o vinho é novo. A alegria do Senhor está no coração. Aleluia! Oh, glória! Se você está triste por algum motivo, alguma coisa assola o teu coração, meu filho, minha filhinha, esquece tudo isso aí. Coloca o teu coração rasgado diante do altar de Deus, que Ele tem vinho novo para você nessa noite. Ele tem alegria nova para a sua vida nessa noite. E além disso, tem azeite, o mais puro azeite. Biblicamente falando, o azeite é o Espírito Santo de Deus. E quando se chega nos últimos momentos, é necessário ter azeite. Jesus nos ensina isso lá na frente, cerca de 400 anos depois desse livro ser escrito. Ele traz as virgens tolas e as sábias, que os irmãos já conhecem a história, que pela ausência do azeite, ficaram sem ver o noivo. Mas nós vamos ficar hoje só no avivamento. Segura aqui na minha mão. Nós vamos ficar só no avivamento, aleluia. Porque aqui está dizendo no 25 do capítulo 2. No capítulo 2, versículo 25. Está dizendo assim, eu vou ler aqui no telão para ficar melhor. E restituí-vos-ei os anos que o gafanhoto, a locusta, e o pulgão e a lagarta, e o meu grande exército que enviei contra vós. Deus está dizendo para você, os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, os anos que você perdeu lá no mundo, Ele vai restituir na sua vida, na presença do Altíssimo. Mas é necessário ter presença. Eu vou dar 5 segundos, para você glorificar a presença do Eterno que está nessa casa. Glória a Deus. Oh, glória! Aleluia! Para encerrar, para concluir. 28, pastor, por gentileza. Versículo 28. Então, depois desses eventos, e aqui nessa versão, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Aleluia, eu acho que você não entendeu não. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E não para por aí, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, aleluia. Teu filho vai ser profeta. O mundo pode até estar dizendo que o teu filho vai ser o que ele quiser. Ele não vai ser o que ele quiser, não. Ele vai ser profeta porque você tem promessa. Oh, glória! Tem gente que já está recebendo aqui nessa noite filhos profetas para a honra e glória do Senhor. Aleluia! E os velhos profetizarão. Aliás, os velhos terão sonhos. E os vossos jovens terão visões. Irmão, mas aqui não seria ao contrário? Quem tem sonho é quem é jovem. Está cheio de sonho. Tantas coisas para fazer. Quem é velho tem geralmente... já teria essas visões, porque já tem experiência da vida, já sabe o que fazer. Sabe o que o papai está dizendo aqui? Você que já é velho, pastor Vladimir, você... recebe aí, meu líder. Olha, vocês terão sonhos, porque você acredita em uma vida eterna. O limite da vida material não vai te parar. Oh, glória! E os nossos jovens terão visão, não serão tolos e nem cegos. Eles enxergarão o caminho da presença. Se coloque de pé, fique de pé nesse momento, recebendo essa promessa, aleluia. Essa promessa para aqueles que hão de ver o Rei dos Reis assentado no trono, aleluia. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Você pode glorificar, você tem 30 segundos para você glorificar, enquanto as irmãs cantam aqui, 30 segundos, aleluia, vai glorificando, glória, glória, glória ao Eterno, aleluia. Ele vai restituir na sua
sua vida a presença dEle. Aleluia. Pastor, abaixa um pouquinho. Segura comigo aqui. Segura comigo para nós concluirmos. Pode abaixar aí. Atos capítulo 2, versículo 2. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Não encheu só metade, encheu toda a casa. A Bíblia me diz que eram 120 pessoas, e todos foram cheios, cumprindo a profecia do profeta Joel. E aqui nessa noite, todos serão cheios, revestidos pela presença do Espírito Santo de Deus.